A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, queridos, os nossos queridos irmãos que nos acompanham através do canal do YouTube, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos na nossa escola bíblica dominical e é um domingo alegre, um domingo onde nós aprendemos mais uma vez com o Senhor nosso Deus. Temos o tema da lição 39, que vai falar a respeito de equilibrar a nossa vida. Então, no livro de Efésios, capítulo 5, fala assim, verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual a vontade do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nós temos que viver uma vida com responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. É assim que Deus nos criou e está nos ensinando. Então eu convido você para entrar conosco nesta aula hoje. A missionária Márcia preparou uma aula especial e nós estamos no finalzinho do nosso livro Uma Vida com Propósito. Temos mais 2 lições e aí a gente vai estar encerrando este ano letivo e para o próximo ano já temos muitas novidades. Deus abençoe você que nos acompanha e continue compartilhando, dando o seu like e também se inscrevendo no canal aí e convidando pessoas para que conheça a nossa escola bíblica dominical. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar por você e também para o ofertante, para o dizimista. As contas correntes vão estar passando aí no vídeo e você pode enviar uma oferta de amor, de gratidão, para que este canal, para que esta obra continue sendo propagada e espalhada nos 4 cantos deste mundo, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Curve a vossa cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome e queremos tributar a ti, Senhor, toda a honra e toda a majestade, Senhor, porque tu és o Deus soberano sobre as nossas vidas. Queremos também apresentar a ti os teus filhos que vão contribuir agora com amor e carinho para o sustento da tua obra. Ah, Senhor, encha os seus celeiros, abençoa, Senhor, a sua sementeira, que a sua família, que os seus negócios, que tudo que tocar a mão, Senhor, o teu filho, a tua filha, prospere nessa terra. Pai, eu te peço, porque sei que tu és um Deus bondoso, um Deus misericordioso, que atende a nossa súplica e também, Senhor, a nossa oração. É por tudo isso que nós louvamos o teu nome e já te engrandecemos. Fala conosco mais uma vez nesta escola bíblica, Senhor, e nos ensina o teu querer, Senhor, e nos ensina a caminhar junto contigo. Temos a liberdade, Senhor, de aprender de ti, que é humilde e manso de coração. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu amado irmão. Nós vamos ficar então com a lição 39 e eu quero convidar aqui a nossa irmã Márcia, missionária Márcia, que com alegria vai estar passando esta lição para cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais esse dia, por mais esse domingo na presença de Deus. E o meu coração está alegre, regozijante, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos esforçado, tem estado conosco. A presença dEle não tem faltado em nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele vai continuar conosco durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada. Estamos praticamente no fim do estudo
do livro Uma Vida com Propósitos, Para que Estou na Terra. Estamos já na lição 39, faltam apenas mais 2 lições para encerrarmos. E eu confesso que este livro, ele tem sido para mim transformador, renovador, tem vindo de encontro a algumas questões, tem mexido com o meu íntimo e tem me levado a caminhos de delícias na presença de Deus. E é interessante que cada vez que a gente aprende a palavra do Senhor, nós nos sentimos mais responsáveis, mais comprometidos com a palavra, e não sermos apenas ouvintes dela, mas praticantes da palavra do Senhor. Eu quero, antes de iniciar essa aula, dar aqui uma ilustração de um livro que eu achei que caiu muito bem com a lição que nós vamos estudar hoje. E eu quero ler um trechinho dessa ilustração. E quero que você preste bastante atenção. O livro diz assim, olha: esta atual geração de cristãos, todavia, pode ser comparada aos filhos de uma família cujo pai estava para sair em viagem. Ao sair, o pai ordenou aos seus filhos: cortem a grama antes que eu volte. Em seu retorno, o pai constatou que a tarefa não fora completada. Apenas uma pequena parte da grama no quintal tinha sido cortada. Os filhos amavam verdadeiramente seu pai e estavam muito felizes em vê-lo. Entretanto, ficaram consternados quando compreenderam que ele estava desapontado com a tarefa estar incompleta, porque eles tinham estado envolvidos com outras ocupações relativas à casa. E o pai lhes perguntou: por que vocês não completaram a tarefa de cortar a grama, como eu os instruí? Um dos filhos esclareceu: ficamos sem gasolina para o cortador de grama e usamos o dinheiro que o Senhor deu para a gasolina, para comprarmos tinta. E exclamou: olhe, pai, como nós pintamos a caixa de correio. Não está linda? Nós também compramos semente para as lindas flores novas que o Senhor vê nos canteiros. O Senhor reparou que elas iluminam o quintal? Mas o pai agora falou com severidade: mas eu lhes ordenei que cortassem a grama. E os filhos alegavam: pai, trabalhamos tanto, consertamos o portão, limpamos a casa e até lavamos as janelas. E o pai replicou: mas e a grama? Hoje nós vamos falar a respeito das bases que nós precisamos ter na nossa vida para sermos um bom cristão e termos uma vida equilibrada em Deus. Como o pastor Aderaldo já leu, Efésios 5:15. Portanto, vivam com o devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Em 2 Pedro 3,17, ele diz assim: olha, não permitam que os erros dos ímpios levem vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. Na nossa vida cristã, é como uma casa
que precisam das colunas para que ela possa se manter de pé. Uma casa, ela não é construída com apenas uma coluna central. Ela não é construída com apenas duas colunas, elas formam uma parede. Mas uma casa espiritual, uma vida edificada em Deus, ela precisa ter algumas bases que a consolidam como vida cristã. E são sobre essas bases que nós vamos estar tratando hoje. O livro, ele traz aqui uma ilustração dizendo que uma vida equilibrada, ele compara como aquela competição das Olimpíadas de Verão, que é o pentatlo. O pentatlo, ele é composto de 5 modalidades, né? Tiro ao alvo, esgrima, equitação, corrida e natação. E para que você consiga vencer essa competição, você tem que ser bom nas 5 modalidades. Você tem que ser o melhor nas 5 modalidades. E assim é a vida do cristão. Nós temos alguns propósitos, algumas ordenanças da parte de Deus, que se nós fizermos uma e não fizermos outra, a nossa vida como cristã, você como cristão, a tua vida vai estar incompleta. Então nós precisamos ser completos, nós precisamos alcançar a plenitude da vida cristã, obedecendo tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, tudo aquilo que o Senhor colocou para nós e disse assim, olha, vocês precisam fazer isso. E isso se resume em 2 coisas. Primeiro, e hoje a hora que eu cheguei aqui, o Senhor já concretizou, porque nós temos hoje o culto de missão, e já está aqui os 2 grandes mandamentos, que são as primeiras 2 bases de equilíbrio da vida cristã. Nós precisamos obedecer a alguns princípios, e estes princípios são mandamentos. Mandamento é lei, e a lei, ela precisa ser cumprida, ela precisa ser obedecida. Mas, irmã Márcia, então como que é esse negócio? Qual que é a primeira lei de Deus para as nossas vidas nesta manhã? Qual que é a primeira base? Algumas coisas que eu vou falar hoje, eu confesso que eu já falei em aulas anteriores, mas agora nós chegamos num período da gente resumir tudo aquilo que a gente já tem aprendido durante esse tempo. E qual que é a primeira base que o Senhor nos disse que era para fazer? Inclusive está escrito aqui, amar a Deus de todo o nosso coração. Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com tudo que há dentro de você, com tudo aquilo, sabe, com o teu coração fervendo. Não adianta nós iniciarmos uma vida cristã aonde Deus não é a nossa prioridade, aonde Deus não está no primeiro lugar da nossa vida. A sua casa, se faltar essa base que é a principal, a tua casa vai ficar capenga, né? Então, qual que é o propósito? Qual que é a primeira base da sua vida? É amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua adoração. Em João 4:23, a palavra do Senhor diz assim, olha, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Se Jesus está dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores, é porque no meio de nós existe a falsa adoração. Existe aqueles que
que estão equivocados na sua adoração. Porque eu sempre digo que Deus, antes dele olhar para a tua adoração, ou antes dele olhar para a tua oferta, ele vai olhar para o adorador. Ele vai olhar para o teu coração. É a maneira com que você oferta, a maneira com que você oferece a Ele. Ele está interessado no adorador e não a maneira com que você vai prestar o teu culto. Caim e Abel é um exemplo disso. Os dois ofertaram, os dois prestaram culto ao Senhor, mas a oferta de Caim não pôde ser recebida por Deus, porque dentro daquele coração não havia uma verdadeira adoração, existia coisas ruins dentro daquele coração. Então ele disse a Caim: Caim, se você não fizer o que é bom, você acha que eu não vou receber? Se o teu coração estivesse alinhado com o meu coração, você acha que eu não iria receber a tua oferta? É lógico que eu iria, mas antes do Senhor receber aquilo que a gente tem a oferecer a Ele, Ele olha para nós, Ele olha para o nosso coração e para aquilo que a gente está oferecendo a Ele. Lembra daquela oferta da viúva? Que ela tinha apenas uma moeda. Mas Jesus fala assim: a oferta dela foi a maior de todas, porque ela deu tudo aquilo que ela tinha. Ela deu aquilo que ela tinha de valioso, aquilo que ela tinha de precioso. Aleluia, glória a Jesus. Jesus, quando estava ali com a mulher samaritana, e ela pergunta, né, perguntando, mas aonde é? Qual monte que nós devemos adorar? Porque existia ali um conflito entre os samaritanos e os judeus sobre o lugar onde eles deveriam adorar a Deus. Os judeus diziam que era ali em Jerusalém, e Jesus estava ali, e ela falando assim: aonde que eu tenho que adorar? Lá no Monte Gerizinho, é em Jerusalém. Ele falou: para com tudo isso. O Pai não está preocupado com o lugar da adoração. O Pai está procurando aqueles que têm o coração aberto, que têm o coração disposto a obedecer. Aleluia. E aquela mulher foi confrontada por Jesus e teve a sua vida transformada por Ele e passou a ser uma verdadeira adoradora. Glória a Jesus. Nós, como filhos amados, precisamos dar ao nosso Pai prazer. Precisamos dar ao nosso Pai alegria, sorriso no coração de Deus. E eu digo que o nosso Pai do céu, Ele é um Pai exigente, né? Quando Ele diz assim: você precisa me amar com tudo que você tem. Você precisa me amar com todo o seu coração, amar com tudo que você tem. Nosso Pai é um Pai exigente. Ele não se contenta com pouco. Ele não se contenta com a metade da tua vida. Não adianta você dizer assim: Senhor, eu te dou uma parte do meu coração, eu te dou uma parte do meu tempo. Ele quer você inteirinho. Ele é um Pai exigente, não porque Ele tem algum tipo de carência, porque o nosso Pai, Ele não tem carência de nada. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é um Deus completo em si mesmo. Ele não precisa nada, nem de mim e nem de você. Mas o que Ele deseja como Pai é que nós demos a Ele, que a gente dê a Ele aquilo que eu chamo de amor total. Sabe, é você dar para Ele 100% da tua vida, onde Ele possa ocupar cada centímetro de você. Nós, como pais terrenos, quando nós exigimos coisas dos nossos filhos, não é pelo motivo de sermos carentes, porque nós temos a carência de sermos pais exigentes, não. Quando a gente exige algo dos nossos filhos, é porque a gente quer o melhor para eles. A gente quer que eles se deem bem na vida. A gente quer que eles tenham um futuro bom.
Os nossos pensamentos também a respeito dos nossos filhos são pensamentos de bênçãos, de paz. E Deus conosco é da mesma maneira. Quando Ele exige, é porque Ele está falando para nós assim: o pensamento que eu tenho a respeito de vós é pensamento de bem, de paz e não de mal, para vos dar um futuro, para dar um futuro para vocês que vocês esperam. Então, o que Ele espera de nós, a primeira base da nossa vida cristã, é amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. A segunda base, que é mandamento. Gente, mandamento, ele precisa ser obedecido. É lei. Sem isso, a tua vida cristã é capenga. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você... Gente, tem um monte de gente que eu já conheci, que eu conheço, que se gaba por conta da sua vida de intimidade com Deus. E ainda coloca lá, né? Eu orei tantas horas, eu jejuei tantas horas, e ainda fala para os outros, né? Porque eu e o Pai, nós temos intimidade. Porque eu e o Pai temos... Gente, isso é o princípio da vida cristã. Intimidade com Deus é o início de tudo. E se o teu coração não bramar por essa intimidade, a tua vida cristã já era, não existe. Mas eu percebo também que essas pessoas que exalam santidade ou tentam mostrar uma santidade exacerbada, elas têm problemas de relacionamento com o próximo. E se você diz que você ama Deus e você não ama o teu próximo, e Jesus colocou praticamente ali, é no mesmo patamar de igualdade esses dois. Você ama Deus e também ao teu próximo como a ti mesmo. Ele coloca no mesmo patamar de importância. Sem essas duas coisas, é impossível você agradar a Deus. Se você disser que ama a Deus, mas você não amar o teu próximo, você está sendo mentiroso. A Bíblia nos diz isso. E Jesus, sabe quando? Jesus diz aos discípulos, sabe quando que eles vão conhecer que vocês são meus discípulos? Quando vocês se amarem uns aos outros. Quando vocês praticarem o amor. A tua vida de santidade com Deus, ela não é medida pela quantidade de horas de intimidade que você tem com Deus no teu quarto. Ela é medida pela forma como você trata o teu irmão, pela paciência que você vai ter com o teu irmão, pelo amor, pelo cuidado que você vai ter pela vida do outro. A nossa vida de santidade, ela não é medida no isolamento. A nossa medida de santidade, a tua vida de santidade, ela é medida sobre aquilo que sai da tua boca, a maneira com que você se comporta, a maneira com que as pessoas te veem. Porque você vai para o quarto, você recebe o dom de Deus, você recebe o amor de Deus, e Ele não pode parar em você, Ele precisa transbordar na tua vida. É o amor de Deus sendo derramado dentro de você, e você derramando o amor dEle na vida daqueles que estão ao teu lado. Aleluia, glória a Jesus. Em Provérbios 18:1 diz assim, olha, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, ou se rebela contra a sabedoria. Você não foi chamado para se isolar. Você não foi chamado para ter uma vida à parte, uma vida isolada, não. Você é chamado de ovelha. Você é comparado à ovelha. A ovelha, ela anda em bando, ela anda junta, ela anda grudada uma na outra. Na parábola ali
das 100 ovelhas, da ovelha perdida. Jesus diz assim que o pastor, ele pega as 99 ovelhas, coloca as ovelhas num lugar seguro, mas juntas, elas ficam juntas, porque na ausência ali do pastor, uma protege a outra, uma guarda a outra, e aí ele sai para procurar aquela ovelha que está perdida, porque aquela ovelha é isolada, ela está correndo perigo. Ela está correndo perigo, a qualquer momento ela pode ser abocanhada por um lobo, a qualquer momento ela pode cair num precipício, porque a ovelha não foi chamada para estar sozinha, ficar isolada, não. Ela foi chamada para estar junta, aleluia, e é uma cuidando da outra, uma protegendo a outra, uma entendendo a necessidade da outra, uma ovelha gerando outra ovelha, glória a Jesus. Em João 15:5, onde Jesus diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Há uma verdade intrínseca nesse texto. Obviamente que o tronco, a raiz, o caule, Jesus estava se tratando dele. Nós precisamos estar enxertados na árvore, presos à árvore, grudados na árvore, recebendo de Jesus tudo aquilo que precisamos para uma vida. Mas nós precisamos entender que um ramo está ligado no outro, e um ramo gera outro ramo, e o ramo gera outro ramo, que gera fruto, e o fruto que vai gerar outro fruto. E esse é o segredo da vida cristã, estarmos unidos em unidade, numa única fé, num único sentimento. Aleluia, você não foi chamado para viver isolado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós fomos formados para viver em comunidade, socialmente. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. O teu relacionamento pessoal, nós já falamos isso aqui em aulas anteriores, mas hoje eu quero reforçar isso. O nosso relacionamento na horizontal, ele pode prejudicar, se não for bom o teu relacionamento com o teu irmão, ele pode prejudicar o teu relacionamento com Deus. Mas aonde está escrito isso, irmã Márcia? A Bíblia nos diz que o marido, ele precisa tratar a mulher como vaso mais frágil. Tratá-la bem, sabe para quê? Para que as orações dele não sejam impedidas. Quando um marido não trata a sua esposa com a devida dignidade, com a devida delicadeza, com a devida honra, a Bíblia está falando que se você não tratar ali o teu próximo, que é o mais próximo mesmo, que no caso é a tua esposa ou o teu marido, o que acontece? A tua oração, o teu relacionamento vertical, ele é bloqueado. Quer ver um outro exemplo? A Bíblia fala assim: se você vier trazer, se você estiver trazendo uma oferta ao altar, e você se lembrar, você está trazendo a oferta, olha lá, estou trazendo a minha oferta de adoração a Deus, estou dando para Ele o meu melhor, mas se nesse caminho você se lembrar que tem alguém, que tem alguma coisa contra você, a Bíblia vai dizer assim: deixa a oferta, vai lá, se conserta com ele, e depois você vem e entrega aquilo para Deus. Porque os nossos relacionamentos na horizontal podem bloquear os nossos relacionamentos com Deus. Vocês estão entendendo? Por que essa base, elas caminham juntas?
Não adianta adorar a Deus e não gostar do irmão. Não adianta amar a Deus e não amar ao irmão. E não adianta amar ao irmão e você não colocar Deus como tua prioridade. Os dois caminham juntos, é a base. Aleluia, é a grande base da nossa vida. Então, estes são as duas bases que mantêm a nossa vida cristã. E sobre a terceira e quarta base que eu quero falar nesta manhã, que é a grande comissão. Sobre o ID de Jesus. Mateus 28, a partir do verso 19, ele diz assim, ó: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que ele não para por aí. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Para eu me aprofundar nessa base, que é a grande comissão, que é uma das leis do Senhor, eu quero ler com vocês também no Evangelho de João, capítulo 1, verso 39, que diz assim: respondeu ele, Jesus, venham e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. E eu vou ler também um texto que está lá em João, mesmo Evangelho de João, capítulo 17. A partir do verso 4, que diz assim, olha, Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. No verso 7, ele diz assim: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Queridos, nós precisamos entender aquilo que é mandamento. Aquilo que é lei da parte de Deus. O ID do Senhor é um mandamento. Lembra da ilustração que eu li no começo da nossa aula? Sobre o pai que foi viajar, mandou os filhos que cortassem a grama. Os filhos fizeram muitas coisas e o pai perguntava: mas e a grama? Vocês não cortaram a grama. Mas, pai, nós compramos semente, nós pintamos a casa, pintamos o portão. O Senhor não está contente conosco porque nós fazemos tudo isso. Nós fizemos tudo isso na tua ausência. E o pai olha para eles e diz: mas e a grama? Eu dei uma ordem para vocês. Vocês poderiam ter feito outras coisas também, mas vocês não fizeram o que eu mandei vocês fazerem. Eu pedi para vocês cortarem a grama, mas vocês se envolveram com muitas outras coisas. E Jesus disse assim: olha, vocês vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando elas tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Passa para frente o que eu tenho ensinado para vocês. Este é o grande mandamento. Mas nós estamos, às vezes, eu vejo, preocupados com muitas coisas. Queridos, eu não estou falando nada contra isso. Eu e meu esposo, nós cuidamos dos eventos da igreja, que também promove evangelismo, que também promove ensino. Mas Deus nos deu uma ordem. Às vezes a gente fica tão preocupado com algumas coisas dentro da igreja. Deus não falou, ide e componha uma música. Ide e a gente tem os trabalhos, a gente tem tantos ensaios, e a gente, não estou falando contra isso, nós podemos fazer tudo isso, mas o que nós não podemos é deixar de priorizar aquilo que é prioridade, aquilo que é mandamento, aquilo que é base do cristão. Você precisa ir fazer discípulo. A nossa obrigação, aleluia, é falarmos às pessoas aquilo que o Senhor quer de nós, porque vai chegar naquele dia, a gente vai falar, nossa, Senhor, eu participei, não perdi um culto da semana, eu vim para o culto, Senhor, eu não faltei em uma oração, eu não faltei em um ensaio, Senhor, eu trabalhei ardentemente na tua casa, eu limpei a tua casa. Ele vai virar para mim, tá, tudo bem, beleza, mas você foi? Você fez discípulo? Você ensinou? Você compartilhou aquilo que você aprendeu? Gente, é muito sério isso. É prioridade para nós. E é tão interessante que o vão e fazer discípulo é a missão da igreja, e eu louvo a Deus, porque nós somos uma igreja que priorizamos missão, que temos investido em missão. Deus deu ao nosso pastor a visão missionária, a visão de ganhar almas, a ampliação do reino de Deus. Estamos iniciando agora com o projeto de célula. Ainda somos literalmente uma célula, porque somos muito pequenos, mas já estamos aí no movimento de crescimento para que almas possam ser alcançadas. E existe uma preocupação da nossa parte em completar esse ID que o Senhor pediu para a gente. Mas é interessante, irmã Cida, que o método de discipulado e de evangelismo de Jesus, ele é encantador. Ele é encantador. Ele passa pelas pessoas e diz, vem. E ele diz assim, olha, quem quiser vir após mim, vem. Tem que ser voluntário, tem que desejar, tem que querer. Você precisa tomar a sua cruz. Você tem que negar a si mesmo. O ato de você convidar as pessoas é voluntário. Elas precisam desejar, elas precisam ir. Só que o que é interessante em Jesus, que na passagem que nós lemos em João 1,39, ele diz assim, olha, vem e vê. Vem e vê, olha para mim. Olha para a minha vida. A partir de agora, você pode perceber que não houve ali um ato de evangelização inicial. Jesus não chegou para Pedro, para João e falou assim, vocês querem me aceitar como Salvador? Ajoelhe e repete a oração comigo. Não estou também falando contra isso. Nós temos esse costume, não estou falando contra isso. Mas esse modelo de discipulado de Jesus, ele é muito interessante. Porque o que ele pede para os discípulos fazerem é o seguinte, eu quero que vocês venham, e eu quero que vocês olhem para mim, e a partir de agora, eu quero que vocês participem da minha vida.
Eu quero que vocês olhem para mim e vejam como eu ando, como eu me comporto, como eu me relaciono com o Pai. Eu quero que vocês olhem para o meu ministério, para a obra que o Senhor, que o Pai me deu para fazer. Sabe a obra que Deus me deu para fazer? Eu quero completar essa obra. E é tão interessante que ele diz assim: agora eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. E qual foi a obra? Que agora eles sabem de tudo. O que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti a palavra. Essa é a obra. Ele ainda não tinha sido crucificado. Ele ainda não tinha completado a obra de expiação, mas ele disse que ele tinha completado a obra que ele havia recebido do Pai. Sabe qual era a obra? Era transmitir a vontade do Pai para os discípulos. Aleluia! Aleluia! O grande problema é que às vezes a gente acha que essa obra do ID é uma obra rasa. É uma obra de você visitar alguém e falar, é o primeiro passo. Você quer só aceitar Jesus, a pessoa aceita Jesus e aí você deixa aquela pessoa ali de lado. Não foi isso que Jesus fez. Ele disse assim: vem. É ide e depois vem. A gente precisa ir. O ir é ter uma atitude. O ir é a gente se posicionar como cristão. É a gente abrir a nossa casa. Dizendo assim para as pessoas, a gente tem muito medo disso. A gente tem muito medo que as pessoas participem da nossa vida. A gente tem muito medo que as pessoas conheçam os nossos defeitos. A gente tem muito medo que as pessoas conheçam a nossa intimidade. Temos medo. Por quê? Porque quando elas conhecerem a nossa intimidade, elas vão perceber que nós temos defeitos. Mas Jesus podia falar isso, né? Vem e vê. Porque eu sou exemplo. Mas se a gente amar a Deus de todo o coração, e a gente amar ao nosso próximo como nós mesmos, nós teremos uma vida tão íntegra, tão completa, que nós poderemos olhar para as pessoas e dizer assim: vem e vê. Olha para o meu caráter, olha para a minha vida, olha para a maneira como eu me comporto, olha como eu sirvo a Deus, olha como eu glorifico o Pai na terra, olha a intimidade que eu tenho com Deus, me imita a minha vida, aleluia, aleluia. Eu fico pensando em Paulo, que ele foi bem ousado, né? Quando ele disse assim: sede meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo, nós temos um padrão, um parâmetro. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu sou tão feliz por isso. Eu aceitei a Jesus. E na época o meu pastor, ele era coordenador de jovens. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Foi nos convidar para comer na casa dele. Ele abriu a porta da casa. E ele fez como Jesus: vem e vede. Vem e vede como eu vivo. Ele abriu as portas da casa para que a gente conhecesse a intimidade deles. E nós passamos a fazer parte da vida deles. E eles passaram a fazer parte da nossa vida. E o discipulado é algo que nunca acaba, que nunca para. Nunca. Há 25 anos eu tenho um discipulador. A Bíblia vai falar lá em Provérbios, que diz assim, ó: como o ferro afia o ferro, da mesma maneira as pessoas podem ajudar a melhorar umas outras. Nós estamos aqui para nos ajudarmos. A gente discipula um ao outro. Por quê?
olha, o processo do discipulado, ele é um processo de arrependimento diário. Nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Não pense que pelo fato de você estar aqui, você já é salvo. Não! A salvação a gente só vai alcançar lá no dia que nós estivermos recebendo a nossa coroa de glória, de vitória. Esse dia será o nosso prêmio, porque nós precisamos correr a carreira. Nós precisamos ser discipulados dia a dia, o nosso arrependimento é diário. Então, o que eu quero dizer para você nesse dia, tenha um discipulador. Tenha alguém que seja a voz de Deus para a tua vida. Seja alguém que esteja aberto ao aprendizado da palavra de Deus. Seja alguém que esteja atento àquilo que Deus está falando, porque nós temos sim um discipulador, o nosso pastor aqui na terra, mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Muitas vezes, quando em algum momento o homem não tiver a resposta para você, nós temos o amigo Espírito Santo, que nos convence do pecado, que nos convence de todas as coisas, aleluia, e o nosso arrependimento, ele precisa ser diário. Você está sendo discipulado até os dias de hoje. A grande questão é, quem nós estamos discipulando? Quem que nós estamos convidando para participar da nossa vida e dizer assim, vem e vede, olha para mim, veja como eu me comporto. É um desafio, né? Ou a gente tem medo porque sabe que aquela pessoa vai encontrar coisa feia, coisa que não é boa dentro de nós, comportamentos que não são saudáveis. Jesus podia fazer isso com tanta propriedade. E nós precisamos imitá-los. Seja discípulo e seja um discipulador. E não se canse de ensinar. Aleluia! Faz 25 anos que o meu discipulador me ensina. Ele não se cansou de mim e nós não nos cansamos dele. Aleluia! Estamos prontos a aprender a cada dia. Prontos a ouvir a voz de Deus e a prosseguir. Aleluia! Essas são as bases do equilíbrio na vida cristã. As nossas bases precisam estar equilibradas. Se você fizer estas coisas, você será um bom cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E fazer discípulo e ensinar a palavra de Deus por onde quer que você passe. E que a nossa vida seja um exemplo para aqueles que nos enxergam, para aqueles que nos olham. Nós temos uma grande obrigação. A obrigação de passar para a próxima geração aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Tenha um diário, tenha conversas com os seus filhos, conversa com os jovens, porque nós precisamos passar adiante aquilo que nós temos aprendido. O Evangelho só chegou até nós porque houveram pessoas comprometidas em passar adiante aquilo que tem recebido. Aleluia! Anote, graças a Deus, Deus deu uma ordem a Moisés pedindo para ele registra tudo. Registre tudo para que tudo isso sirva de exemplo e de ensino para aqueles que vêm após você. Nós temos uma responsabilidade. Não podemos viver de uma maneira que a gente não tenha responsabilidade do propósito de vida, mas precisamos ter o equilíbrio em todas, sabendo que temos a responsabilidade de passar adiante aquilo que temos recebido da parte do Pai. Amém? Eu quero agradecer a Deus neste momento, por esta palavra
que tem falado ao meu coração, e eu tenho certeza que de alguma forma vai atingir o coração de vocês também. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos motive, nos impulsione a realizar o seu ID, a fazer a tua vontade, a equilibrar todas as coisas das nossas vidas. Que possamos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida, não ter apenas às vezes temos paciência, mas não temos amor, mas não temos paciência, temos a paciência, mas não temos a temperança, aleluia, que a gente possa ser o exemplo para aqueles que se aproximarem de nós, e que possamos falar assim: vem e vede, olha para a minha vida e imita aquilo que eu tenho feito. Amém? Eu quero já encerrar a EBD. Vamos estar neste momento orando e agradecendo a Deus por todas as coisas. Pastor Aderaldo? Glória a Jesus. Um domingo abençoado para cada um de vocês, em nome de Jesus. Que bela palavra. Estamos felizes, irmãos, que nós temos aprendido a cada dia o melhor de Deus para nós. Temos aprendido que temos que ter uma vida com propósito e temos que entender o chamado, o ID de Jesus nas nossas vidas. Amém? Quero orar pela tua vida, quero agradecer a Deus pela vida da nossa pastora missionária Márcia. Deus continue te usando na terra, nossa querida irmã. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, Senhor, por esta aula. Te engrandecemos, Senhor, por ter falado aos nossos corações, que tu tens, Senhor, sempre o melhor para nós. Pai, nos ensina a termos um relacionamento sincero, Senhor, contigo e também com os nossos irmãos, para que possamos alcançar de Ti toda a clareza, Senhor, e toda a bênção necessária, Senhor, que Tu tens preparado para cada um de nós. Pai, nos abençoa, nos dá um domingo abençoado, Senhor, na Tua presença. Leva os Teus filhos em paz e que possamos ter, Senhor, cada dia relacionamentos saudáveis e sinceros, Senhor, com os nossos irmãos e contigo. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço e é no nome de Jesus que eu te agradeço. Que o grande amor de Deus, a graça que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja e esteja com todos aqui reunidos e todos nós possamos dizer amém. Deus abençoe, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe também as nossas aulas e faça discípulos. Deus abençoe, meus amados irmãos.